A nossa mensagem de hoje tem como título Obediência dentro da família de Deus. O tema em si será sobre obediência. É uma das ministrações que será dada essa semana nas Casas de Paz. E é um tema muito importante dentro da igreja. Nós somos família de Deus. A palavra de Deus diz que existe uma só família. Interessante como é que a Bíblia trabalha com a igreja. Diz assim, tem uma só família. Uma família que já está no céu e uma família que está na terra. Mas é uma só família. Deus, ele trata como uma só família. Ele é pai de uma família só. Só que uma parte desta família está no céu. A outra parte está aqui na terra. Mas é uma família só. Nós somos membros de uma só família. Podemos não ser irmãos de sangue. Eu tenho o privilégio de ter um irmão de sangue aqui comigo na igreja, pastor junto comigo, trabalhando nesse ministério junto comigo. Mas ser família, a questão não é sangue. E nós vamos aprender sobre isso aí. Então, queria assim que você preparasse o seu coração. Você está com o seu coração triste, preocupado, ansioso. Eu quero dizer para ti que Deus irá falar grandemente com você nesta noite. Marcos 3:20 diz assim: E foram para uma casa. Então o contexto é uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Então Jesus entrou numa casa e ali afluiu uma grande multidão. E o descanso do Senhor para comer o pão não aconteceu. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Está louco. Não tá, esse Jesus aí não está muito bem, não está funcionando direito. Vamos baixar nossas frontes, nossa cabeça. Vamos fechar nossos olhinhos. E vamos orar, fazer uma oração a Deus. Talvez você chegou depois da oração inicial. Faça a sua oração para Deus da maneira que você sabe fazer. Talvez você pode até se sentir inibido para orar, assim como eu também me sentia no começo. Porque eu ouvia o pastor lá na frente, alguns irmãos fazendo as suas orações tão bonitas, com palavras tão lindas, e eu não conseguia falar daquela maneira. E isso me constrangia. Eu digo, Senhor, então como é que eu oro? Aí o Senhor falou comigo, o que eu quero do teu coração é um coração honesto, um coração sincero. Não são palavras bonitas. Então o que Deus quer de você nesta noite é sinceridade no teu coração. Que essa oração que você venha fazer seja uma oração honesta. Sendo honesta para o Senhor, é tudo isso que Deus quer de você nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para louvar e engrandecer o teu santo nome. Não há outro Deus como tu, Senhor. E nós pedimos, Jesus, a direção do teu Espírito para o que nós formos pregar nesta noite. Que esta mensagem, ela venha ao encontro das nossas necessidades, ao encontro, Senhor, daquilo que tu tens para o teu povo, para as nossas vidas. Espírito do Senhor, ministra em nossos corações. Ministra a tua vontade, o teu desejo, o teu querer, Senhor. Que ninguém venha sair daqui nesta noite como entramos. Se entramos felizes, que venhamos a sair mais felizes ainda. Mas se entramos tristes, nós possamos sair daqui alegres, conscientes, que tu és um Deus tremendo, um Deus santo, um Deus que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.
Você pode se assentar, filho de Deus. Então, como eu vos falei, a nossa mensagem de hoje tem como título Obediência na família de Deus, né? Dentro da família de Deus. Nós estamos indo para a terceira semana na Casa de Paz e muitas pessoas têm testemunhado maravilhas do que Deus tem feito, não só na vida dessas pessoas, mas nas vidas das pessoas que estão sendo abençoadas. Irmãos, se você não se sentir constrangido, quem está hoje aqui em função da Casas de Paz? Pode levantar os seus braços, só para a gente saber quem está aqui em função das Casas de Paz. Pode levantar o seu braço, aqui nós temos pessoas ali no meio, temos aqui mais pessoas, lá temos uma senhora, tem mais algumas pessoas? Ok, olha só quantas pessoas nós temos, lá nos fundos também. Então olha só quantas pessoas nós temos, frutos das Casas de Paz. E nós queremos saudar vocês com uma salva de palmas para Jesus, viu? Muito obrigado. Eu quero dizer assim para a igreja, com a graça de Deus, Deus tem dado crescimento para a Ijade, nós temos crescido, mas eu quero deixar bem claro para a igreja que o nosso objetivo não são números, não são números. Em nenhum momento nós queremos aparecer, ou quem tem mais casas de paz, quem faz mais casas de paz, quem tem mais pessoas no GP, que GP se multiplicam. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é buscar a glória de ninguém, mas a glória do Senhor. Mas eu entendo, irmãos, que como igreja, nós temos que crescer. Nosso alvo sempre é Cristo, mas nós temos que crescer, nós temos que buscar o crescimento. O crescimento é saudável. Tudo aquilo que não cresce está doente, está enfermo. Tudo que não se multiplica também está enfermo. Então uma igreja ela tem que crescer. Eu me lembro de um livro, Liderança Corajosa, do Bill Hybels. Ele tem muitos livros sobre liderança. E ele trata um exemplo que quando ele era criança, ele ia numa igreja. E depois de adulto, pastor, ele foi convidado para retornar àquela igreja, pregar. Era num outro estado, ele foi lá pregar naquela igreja. E quando ele chegou lá naquela igreja, depois de 30 anos ou mais, eram os mesmos bancos da igreja, os mesmos número de pessoas, e a igreja não tinha crescido. Para alguns parece que isso é até saudável, mas ele disse assim, aquilo entristeceu muito o coração dele. Ele disse os mesmos bancos, as mesmas paredes, as mesmas cores, o mesmo número de pessoas. Daí ele disse assim, de quem é a culpa da igreja não crescer? Ele disse assim, da liderança. Da liderança. Então vocês vão ver que o pastor Facchini, ele bota a igreja para trabalhar. Eu gosto de ver vocês trabalhando. Gosto mesmo. Isso me motiva. Quando eu levanto de manhã, o que me motiva é saber que eu posso trabalhar para o Senhor, ganhar almas para o Senhor. Isso traz muita alegria no coração. E tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo. E nós pregamos na quarta-feira que o apóstolo Pedro, ele escreve uma carta que ele diz que na igreja nós temos pessoas ociosas, pessoas inoperantes, pessoas que não dão frutos. E ele diz quando é que nos tornamos inoperantes, quando é que nos tornamos infrutuosos, não darmos frutos, ou até ociosos. Então eu sei que quando a gente vem para a igreja, há um tempo de maturidade, um tempo de crescimento. Até se você veio de outra igreja também, eu sei que tem um tempo de você ser curado das suas feridas, de você se ambientalizar, conhecer a doutrina da igreja, conhecer a igreja. Então tudo isso a gente tem que respeitar nas pessoas que vêm de outra igreja. Até que ele vai conhecendo, vai fazendo cursos de membresia, maturidade, ministério, vai conhecendo a igreja, mas
ele tem também que participar das coisas do Senhor. Então, na IJAD, irmãos, olha, se alguém disse para você, se você encontrou alguém algum dia na vida, até pode falar mal da minha pessoa, né? Isso pode falar mal de mim, não tem problema nenhum, né? Mas essa pessoa não pode dizer assim, não, eu não fiz lá na igreja lá porque não me deram oportunidade. Ou porque lá na IJAD não se trabalha, não se faz evangelismo, não se cuida de pobre, não faz... Olha, irmãos, pode falar mal de mim, mas falar mal da nossa igreja, que a nossa igreja não dá oportunidade para as pessoas trabalharem e crescerem, a pessoa estará mentindo. Falar mal de mim também estará mentindo, deixar bem claro. Mas eu aceito falar mal de mim. Isso eu aceito. Mas a IJAD, ela dá oportunidade para vocês crescerem. E quando nós estamos agora nesse processo de casas de paz, o objetivo não é aparecer, que eu já escutei isso aí. Lá na IJAD fazendo casa de paz, só para aparecer. Eu escutei isso. Mas eu digo, mas essas línguas que falam isso, irmãos, eu só oro e que Deus abençoe. Essa semana fui numa clínica, aí eu tirei ali o cartão, né, do convênio e tal, daí fui fazer ali, daí a moça diz assim, ô pastor, eu digo, me reconheceu, né? Tu vê que a gente tem que cuidar onde a gente vai, né, irmãos? Não conhecia a mulher, ô pastor, já me reconheceu. O senhor sabia que eu estou na casa de paz? Cara, eu me enchi de alegria. Eu disse, irmã, onde é que está na casa de paz? Na casa de... Não, pastor, não é na sua igreja. Então tá. Mas glória a Deus, eu dei um sorriso para ela, eu não fiquei triste. Eu dei um sorriso para ela. Mas pastor, eu queria dizer para o senhor que eu estou numa casa de paz. Não é na sua igreja, né? Mas eu estou numa casa de paz. E o senhor não tem ideia o quanto eu estou sendo abençoado, né? Mais pessoas esperando ali. A mulher feliz da vida que estava numa casa de paz. Não era na nossa igreja. Mas eu estou assim feliz. Porque nós temos que mudar a nossa cultura, irmãos, de igreja. Nós temos que mudar, é uma quebra de paradigma. Ser cristão não é só vir nos cultos. Você tem que participar de um grupo pequeno. Você tem que participar de uma casa de paz. Você não está dando esse ano, mas o ano que vem, né, a próxima oportunidade, participe. Nós temos que fazer isso. Tem um versículo bíblico que às vezes a gente não entende direito. Quando Jesus diz assim que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Parece, olha, presta atenção, irmãos. Olha o que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa quem é que está no ataque? É o inferno ou a igreja? A igreja. Nós é que estamos arrombando a porta do inferno. Está dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nós que temos que saquear o inferno, não o inferno saquear a igreja. Jesus está dizendo assim, as portas da igreja não prevalecerão contra o inferno. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É nós que estamos indo onde o inferno está. Nós que estamos indo no pontos de droga, no ponto de prostituição, lá no teu vizinho, lá no teu trabalho. Isso é ir aonde está o inferno e essas portas não prevalecerão, elas serão arrombadas. Irmão, nós somos a igreja, nós temos que fazer a diferença. Não deixe que nada venha contaminar o teu coração, o teu ouvido, te deixar aleijado, te deixar ferido, e você não querer mais fazer as coisas do Senhor, ficar meio de lado, meio de escanteio, ficar olhando as coisas. Quando nós nos tornamos ociosos na igreja, irmãos, nós corremos um grande risco. Nós começamos a ficar críticos. Nós começamos só a olhar os defeitos da igreja. Começamos a olhar, aquela luz não está acesa, esse piso tem que ser pintado, aquele banheiro não está legal, a mensagem do pastor não é mais aquela mensagem que ele pregava há 15 anos atrás, esse louvor já não estou mais gostando. Nós começamos a ficar críticos. E é um grande perigo a gente se tornar ocioso na igreja. Então você que está começando na igreja agora, eu não estou falando para você.
Mas vai chegar o teu tempo, tu vai escutar essa mensagem também. E ela é para ti. Então nós queremos que todos arregassem as mangas, todos trabalhem. Nós não somos chamados só para ser salvos. Nós somos chamados para servir, para trabalhar para o Senhor. E essas portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inferno que está vindo contra a igreja, é a igreja que está indo contra o inferno. Nós não estamos na defensiva, irmão, nós estamos no ataque. É nós que atacamos, é nós que estamos investindo contra o inferno. Não somos nós que estamos recuados, tadinho da igreja, ou o inferno está indo em cima dela, tadinha. Nós não somos tadinho, não, irmãos. Nós temos o Espírito do Senhor, nós somos poderosos na presença de Deus. Nós somos poderosos. Então, qual é a quebra do paradigma que nós temos que quebrar? Nós temos que sair de um comodismo. E quando é que nós temos o comodismo? Eu estou na fila do supermercado. Quem sabe aquela alma está precisando de Jesus. Você pegou um Uber. Quem sabe aquele motorista está precisando de Jesus. Você sentou ao lado de alguém, ou alguém sentou ao teu lado, pergunte para ele. E a Casa de Paz, e algumas pessoas já têm dado esse testemunho, nós temos experimentado um sobrenatural de Deus sobre essas casas. E a pergunta é, algo tem tirado a sua paz? Então as pessoas estão precisando de Jesus, irmãos. E a pastora Solange falou uma coisa muito certa, a eternidade já começou para nós. Então, a família de Deus está nos céus e na terra. É uma família só. Os que estão no céu não virão para a terra, mas os que estão na terra vão para o céu. Os que estão lá no céu estão nos esperando. Mas nós não estamos esperando o pessoal do céu para descer. Descer é só o anjo, Jesus. Eles não descem. E quem está lá no inferno também não sobe. Mas um dia nós vamos para lá também. É uma geração que vai. Aqui nós temos Jesus numa casa, as pessoas vindo, e os seus parentes disseram, parentes, e diz que os parentes queriam prendê-lo, ou dizer o seguinte, está fora de si esse Jesus aí. Então os parentes, os familiares, não acreditavam em Jesus. Vamos lá em João, capítulo 7. Versículo 3. João 7. Versículo 3 diz assim: disseram, pois, seus irmãos, os irmãos de Jesus, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus criam. Eles disseram, esse Jesus aí, ó, está louco. Cara, nós vimos ele crescer. Né? Nós crescemos junto com ele. Nosso pai é José, nossa mãe é Maria, nós somos carpinteiros. Agora ele está dizendo que é o Messias, que ele é a luz do mundo, está falando que é o Filho de Deus. A primeira rejeição que Jesus teve foi na sua própria casa, na sua própria família. Significa que nós entregamos a nossa vida para Cristo. A primeira dor que recebemos, a primeira ferida, a primeira rejeição é dentro da nossa casa. É a mãe que não compreende a conversão do filho. É a sogra que não compreende a conversão da nora. É o pai que se revolta contra o filho. É o irmão que não entende o outro irmão porque o irmão se converteu. Mas nós íamos para as festas juntos, fazendo tudo junto. Agora ele virou louco, está doido, agora só fala em Jesus.
Então o que os irmãos de Jesus disseram? É o seguinte: olha, vai lá, vai para a Judeia, para que eles vejam as tuas obras. O que eles estavam dizendo? Cara, sai daqui. Sai daqui. Então eu estou expulsando Jesus. Jesus, sai, vai. Tu está sendo um problema para a nossa família. Está vendo tudo que está... Cara, a nossa família está sendo falada aqui na comunidade. Porque tem um maluco agora que diz que é filho de Deus, e é você, Jesus. Então os próprios irmãos não acreditavam nele. Então conquistar a nossa família para a fé é um desafio que exigirá de nós muita firmeza e perseverança. E no começo do seu ministério, aos 30 anos, a própria família não acreditava em Jesus. Então nós temos que assumir esse problema muitas vezes de fé que nós temos. Mas o que nós devemos fazer numa situação como essa? Quando a família não nos quer, o que nós vamos fazer? Desistir? Que dá vontade de desistir, dá, irmãos. Principalmente quando fazem festa, né? E parece que a gente já fica meio de ladinho, assim. O pessoal tudo lá tomando cerveja, bebendo, daí a gente não quer mais tomar cerveja. Daí a gente já não quer mais saber daquelas coisas que se falava, aquelas piadas e tal, daí tu fica meio de lado, tu já está começando a se sentir estranho no meio dos teus próprios familiares. Mas o que a gente faz? Desistir? É o que o diabo quer. O diabo quer que você desista do seu pai, desista da sua mãe, desista do... Mas você vai impor a sua fé sobre eles? Também não. Nada será imposto, nada será goela abaixo. E eu tentei fazer isso com meus pais. Eu arrumei briga em casa. Arrumei briga, desafiei o pai, desafiei a mãe. O pai tinha lá um... Pai, seu pai está escutando, sei que o pai escuta aí, né? Pai, você dá um abraço para o seu Antônio Facchini aí, que todo domingo ele escuta o nosso culto. E o pai vai se lembrar do que eu estou falando agora. E ele fez lá uma capelinha lá da Nossa Senhora Aparecida. Bem na época da conversão, daí parece que tudo se levanta, né? Eu disse, pai, então vou lá destruir a Nossa Senhora lá. Ele disse, filho, tu pode ir, mas é a última coisa que vai fazer na tua vida. Veio italiano, grosso, curto, poucas palavras, não precisa falar muito. E como conheci meu pai, eu sei que ele podia fazer isso mesmo. Eu sei que tu não faria, pai, mas eu sei que tu é, né? Mas o italiano não era fácil, né? Eu me lembro que eu tinha dado eu tinha ido para Aparecida do Norte, tinha feito uma promessa, fui lá pagar a minha promessa, eu cumpri a promessa, viu, irmãos? Prometi, fui lá cumprir a promessa. Aí eu trouxe lá a Aparecida. Aí eu disse, mãe, aquela Aparecida, vamos dar fé em filho, foi você que me trouxe. Foi você que me trouxe. É verdade, mãe. Mas um dos primeiros versículos assim que mexeu muito comigo quando eu comecei a ler a palavra de Deus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Bolsonaro fala muito isso. Mas quando a gente conhece a verdade realmente ela nos liberta. Que às vezes nós podemos ser religiosos, muito religiosos, mas de palavra de Deus nós não conhecemos nada, nós só vamos fazendo aquilo que recebemos nossos pais, muitas vezes nós somos religiosos, mas não conhecemos a palavra de Deus. E nós temos que buscar na palavra do Senhor. E depois eu entendi que não era enfrentando meus pais, não era enfrentando o meu irmão, a minha irmã. Eu vi que eles iriam perceber Jesus dentro de mim. A minha mudança de vida que fariam eles se antenarem. Aí eu comecei a fazer leitura da palavra na casa do meu pai, fazer culto, fazer ceia. E quando a minha mãe faleceu, o pai já entregou a vida para Cristo, já foi no encontro de homens, a minha mãe entregou a sua vida para o Senhor Jesus, né? Já está com o Senhor na glória. Então, as coisas foram acontecendo. Meu irmão se converteu, minha irmã se converteu. Os filhos da minha irmã também se convertendo. Então, o Senhor vai alcançando a todo mundo. A gente percebemos que, se nós queremos ganhar a nossa família, será o nosso testemunho de vida.
E não podemos deixar nossos filhos confundidos também. Se o teu filho está na igreja, louva a Deus por isso, mas não deixe os seus filhos confundidos de você na igreja. Não falem mal da igreja, não falem mal do seu pastor, não falem mal disso. Porque se não começar a falar mal da igreja, ou mal de igrejas dentro de casa, esse é um assunto que não pode ser trazido em família. E podemos fechar o nosso coração dos nossos filhos. Então, para a gente não desistir dos nossos familiares, eles têm que ver a nossa mudança, a mudança do casamento, a mudança no trato que nós falamos com as pessoas, na maneira que nós vamos tratar os nossos pais. Não adianta a gente dizer que está numa igreja, irmãos, e os nossos familiares criarem raiva da igreja, porque eles sabem que nós estamos na igreja e a nossa vida é uma vida de miserável. Uma vida de pessoas que geram um conflito no meio da família. Então, as pessoas, nós temos que ser diferentes. Temos que perdoar os nossos pais, perdoar os nossos irmãos, mostrar a luz de Cristo para os nossos familiares, para que eles também venham para a igreja. Mas o nosso testemunho de vida é que vai mudar, que eles também vão mudar através das nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, os familiares não aceitaram Jesus no começo do seu ministério. Mas depois nós vemos o seu irmão Tiago sendo um dos líderes da igreja em Jerusalém. O próprio Tiago escreveu um livro. Então depois os irmãos também foram aceitando o Senhor Jesus como Senhor, como Mestre e Senhor das suas vidas. Mateus, capítulo 10. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que estás nos céus. O que é se confessar diante dos homens? Não é levantar o braço, eu sou crente. Confessar diante dos homens, as tuas atitudes é de crente. A forma de agir nos negócios, no trato com as pessoas. Isso é confessar Jesus diante dos homens. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E Jesus fala uma coisa, irmãos, que, isso não devia estar aqui. Diz assim, não cuideis que vim trazer paz à terra. Mas vim trazer a espada. Porque eu vim pôr em dissensão, eu vim causar a ruptura, brechas entre o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão os seus familiares. Parece que quando nós vamos ao Senhor, nos convertemos, os primeiros inimigos que aparecem são os nossos próprios familiares. Como assim? Você está na Ijade? Olha, fizeram uma lavagem na tua cabeça, cuidado que elas vão lavar a tua cabeça, vão fazer uma lavagem na tua cabeça. Já está escutando música, claro que eles começam a ver, né? A gente começa a escutar música. Ixi, então, olha que lavação de cabeça. Já está chamando de amado, amada. Isso quando sai, né? Amado, amada. Tá vendo? Na polícia militar eu tinha reunião lá, botava a tropa lá. Irmãos, desculpa, foi ato falho. Eu dizia, não, desculpa. Vocês são meus irmãos de farda, mas não era isso que eu queria dizer, né? Então a gente começa a mudar o linguajar, né? Já aperta a mão de, paz, não é paz, desculpa, é bom dia, né? Então a gente começa a ter um vocabulário próprio, né? E isso, não só vocabulário, mas alguns hábitos nossos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você já parou para pensar nisso? Se eu fizer o meu pai ou a mãe um Deus, ou fazer um filho um Deus, eu não sou digno.
Mas também quer dizer o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Dizendo o seguinte: se o pai disser assim para você, ó, você não pode ir mais na igreja. Eu obedeço o pai ou obedeço ao Senhor? Você está disposto a ser expulso de casa? Talvez aqui vai ser difícil, né? De ser expulso de casa para se tornar crente. Mas pode acontecer. Agora você imagina num país muçulmano, onde o filho se converte. Você já parou para pensar? O que acontece lá num país muçulmano quando um filho se converte ao cristianismo? É expulso de casa, apanha. Aquilo sim que é amar a Cristo, o evangélico. Ele diz: ó, pai, agora eu me converti. Eu sou do Senhor. Vai apanhar, vai ser expulso, vai perder seu emprego, vai perder seu trabalho, pode ir para a cadeia, pode ir para a prisão, pode ser decapitado. Então há momentos que obedecemos aos pais, obedecemos ao Senhor. Então, nós temos que ver a quem nós queremos obedecer. É isso que Jesus está dizendo. Não é porque, o meu pai disse, né? Tu não pode mais ir na igreja. Não, eu vou, pai. Eu vou. É claro, se você for de menor, fica difícil, né? Mas se for de maior, não estou dizendo que você é adolescente vai começar a desobedecer aos pais. Mas às vezes, sei lá, cada caso é um caso especial para ser resolvido. Mas é isso que Jesus está dizendo. Que o Senhor nos traz essa ruptura, essa dissensão que acontece no meio da família. Vamos lá para voltar para Marcos, capítulo 3. Marcos 3, 31. Mesmo contexto que a gente começou o culto. Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora mandaram-nos chamar. Então Jesus estava lá no meio da casa, dentro da casa, com aquelas pessoas. E chegou alguém e disse para Jesus: Jesus, ó, seus irmãos, sua mãe estão ali fora. Querem falar contigo. Mandaram te chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E ele lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. É como se eu estivesse aqui pregando, e chegasse alguém e disse assim: olha, pastor Facchini, o seu pai, a sua mãe estão lá fora, seus irmãos querem falar contigo. Eles estão lá fora dizendo o seguinte: o que tu está fazendo aí? Aí não é teu lugar. Aí eu ia dizer: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Essa é a minha nova família. Bom quando toda família serve ao Senhor. Mas Jesus está falando de uma outra família. A família que ela é unida pelo sangue do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Jesus diz assim: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Para eu fazer parte dessa família, tem que ter obediência. Para eu fazer parte, se nós somos aqui irmãos, eu estou dizendo: aqui está minha mãe, aqui está meus irmãos, minhas irmãs. Está dizendo que nós temos um vínculo agora familiar. Mas o que nos mantém nesse vínculo familiar? Quando nós fazemos a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nos faz quando nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos manda, quando a nossa vida passa a ser uma vida em obediência à palavra de Deus, nós nos tornamos uma só família.
E passamos a ter relacionamentos. Hoje nós estamos vivendo uma época muito estranha, em que as pessoas estão dizendo, não preciso mais de igreja. Eu leio a palavra, eu faço a minha oração, não preciso mais de igreja. Irmãos, isso aí é a maior mentira do diabo. Dizer que nós não precisamos de igreja. Não precisamos de um pastor que cuide de nós. Que eu não preciso ter comunhão com os irmãos. Irmãos, aqui na igreja nós somos muitas vezes lixados. Muitas vezes repreendidos. Amado. Mas é aqui que nós crescemos espiritualmente. É aqui que você tem uma história para viver com seus filhos, com a sua família. Aqui você tem o Espírito Santo para poder trabalhar na sua vida. Então, o seu ministério é exercido dentro da igreja. Eu não vou poder exercer o meu ministério de outra forma, mas dentro da igreja. O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 11. João 1,11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Preste atenção no que Jesus está falando. Mas a todos quanto o receberam, então quem recebe a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Igreja, ninguém nasce filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você não nasce filho de Deus. Você se torna filho de Deus. E como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando nós cremos no seu nome. Quando eu entrego a minha vida para Cristo. Aí então, eu crendo no nome dele, eu passo a ser filho de Deus. Então, eu não nasço filho de Deus. Eu me torno filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue. Então, o fato de eu ter filhos não significa que os meus filhos são salvos. A salvação não vem pela família, porque meu pai era crente, mamãe era crente. Não, o filho tem que se converter também. Para se tornar filho de Deus não vem pelo sangue, nem da vontade da carne. Não é carnalmente que eu vou me tornar filho de Deus, nem da vontade do homem. Então o homem nunca vai poder dizer eu sou filho de Deus, porque eu quero ser filho de Deus. Não. Mas de Deus. Essa vontade, ela vem de Deus. Através do seu Filho Jesus. Então é assim que nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos uma grande família. Isso não significa, irmãos, que nessa família não haverá problemas. Que não podemos ter as nossas diferenças. Que podemos ter conflitos aqui dentro. Mas não é o fato de termos conflito na igreja, que temos nossos problemas, que vai deixar de ser igreja. Aí nós vamos ter que ser moldado, usar do perdão, usar da misericórdia, deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós, deixar Deus fazer a sua vontade em nós. Porque tem muitas coisas em nós que é muito ranço, nós temos muito ranço, muitas falhas, muitas coisas que Deus vai ter que mudar, nos moldar, que muitas vezes vai nos impedir o nosso crescimento com Deus. Por isso que é importante nós estarmos na igreja. Eu quero convidar o nosso grupo de louvor para vir aqui na frente. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 10.
Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Diz assim: a palavra que está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como é que eu sou salvo? Eu tenho que confessar com a boca. Eu confesso com a boca, mas eu creio no meu coração. Não são palavras vazias, mas palavras que saem lá do fundo do meu coração. Tem entendimento. Qual é o meu entendimento? Se eu creio que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, eu serei salvo. Visto com que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, não será lançado fora. Há um milagre, há algo sobrenatural que acontece em nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Quando nós confessamos. Eu tenho que confessar. Pastor, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço? Vamos lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2:8. Diz assim, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu sou salvo pela graça, por meio da fé. Então o que é a graça? É algo que eu não mereço. Então a salvação é algo imerecido. Eu não merecia. Isso é uma ação graciosa de Deus. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer. Mas isso não vem de vós. É um presente de Deus. Então a salvação não vem de você. Não é da vontade da carne, nem do homem, nem do sangue, mas de Deus. Então é um presente de Deus. Olha o versículo 9. Igreja, presta atenção no versículo 9 aqui, ó. A salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por que isso está escrito na palavra? Porque às vezes a gente acha assim, ó. Eu sou um homem bom, eu mereço o céu. Eu não roubo, eu não mato. Eu sou um trabalhador, pago meus impostos. Eu sou um homem bom. A palavra de Deus é bem clara, não vem de obras. Nós não temos justiça própria para sermos salvos. Mas ela vem de Deus. Porque se eu achar que eu sou salvo por obras, eu vou me gloriar. Se a salvação for por obra, quando chegaremos a ter as obras suficientes para sermos salvos? Qual é o limite das obras para sermos salvos? Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós somos salvos e fazemos boas obras. Quando eu tenho Cristo Jesus no meu coração, as obras que eu fizer é para glorificar a Deus. Como é que a música vocês cantaram antes? Eu não necessito, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Depois o que fala? A minha glória é fazer que conheço a ti. Então eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Meu pastor, fizemos aquele louvor lindo, o pastor nem agradeceu a gente. Eles cantam aqui, né? Não precisa ser reconhecido por ninguém. Meu pastor nem agradeceu a gente. Porque é tão fácil cantar essa música que vocês cantaram antes. E é tão difícil vê-la. A minha glória é fazer que conheço a ti.
Então eu não preciso ser reconhecido. Irmão, se você quer reconhecimento na igreja, não que nós não vamos reconhecer o seu trabalho. A gente até gosta de reconhecer, agradecer, mas tem vezes que nós somos falhos. Então a gente tem que colocar a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Essa é a minha glória. Se tem glória nisso, é que conheço a Ti. Joga glória para Deus quando você recebe algum elogio, Senhor. Toda glória para Ti. Joga para Deus. Irmão, recebeu um elogio, joga para Deus. Senão você pode achar que você é o cara realmente. Às vezes podemos subir orgulhosos no púlpito e descermos humilhados. Mas podemos subir humilhados aqui e descermos glorificados por Deus. Porque aquele que se exalta diante de Deus é humilhado, aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltará. Então a palavra de Deus diz o seguinte: se você quer ser salvo, você tem que ter uma coisa chamada fé, crer. Então eu confesso com a minha boca e creio que Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou dos mortos. Vamos ficar de pé, igreja. Talvez tenham pessoas aqui hoje, nesta noite, que nunca fizeram essa confissão, não entregaram a sua vida para Cristo ainda. E nós queremos, eu vou usar essa palavra, mas não é bem isso que eu quero dizer. Nós queremos dar a oportunidade, mas não é essa palavra, oportunidade para você, não é isso. Mas eu vou usar essa palavra, mas não é bem isso. Nós queremos dar a oportunidade para você entregar a sua vida para Cristo. Ou nós queremos que você entenda que nesse momento, Deus preparou essa noite especial para você entregar a sua vida para Cristo. Então, enquanto que nós cantamos, nós queremos convidar você a vir aqui na frente. Você que ainda não fez essa confissão, dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Fazer essa confissão de fé e crer no seu coração. Então hoje é a noite que Deus preparou. Se você trouxe um convidado, alguém que você conhece, quem sabe você vai até ao lado dele, abraça ele e diz assim: você não quer ir lá para frente? Que às vezes a pessoa tem vergonha. Mas irmãos, não tenham vergonha de entregar a sua vida para Cristo. Não tenha vergonha de vir aqui para frente. Esta será a sua noite. Amém? Enquanto que nós cantamos, você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir aqui na frente e entregar a sua vida para Cristo. Vamos cantar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Tem mais pessoas. Tem mais pessoas. Aleluia. Invisível, mais real. A Ele Olha só que lindo. ministramos o louvor. Oh, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Consagramos todo o nosso ser a ti.